Olá, boa noite. O Facebook completou 10 anos e é um sinônimo de rede social de sucesso. Hoje abriga milhares de informações, imagens, vídeos e anúncios postados todos os dias por mais de 1 bilhão de usuários. Só aqui no Brasil, são 67 milhões de pessoas que utilizam a rede todos os dias. Para falar sobre o comportamento, segurança e privacidade na internet, convidamos o professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Lúcio Teles, o cientista político da FSB Digital, empresa de assessoria de comunicação e pesquisas digitais, Max Stable, e o professor da Faculdade de Tecnologia do Senac, Edilberto Magalhães Silva. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem sobre o tema. No que você está pensando? Há 10 anos, os internautas respondem a esta pergunta para atualizar o status na rede social que revolucionou a comunicação, o Facebook. Eu uso assim, durante o dia mesmo, para saber a informação do colégio, assim, muito pelo telefone, assim, eu acho que basicamente o dia inteiro. O dia todo, para se comunicar com todo mundo. O Facebook ele é realmente bem importante, porque ele integra as pessoas de uma maneira muito boa, tipo, aqui na faculdade, fora da faculdade, tipo, organizando protesto, organizando estudo. No início, o site de relacionamento criado por Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, além do brasileiro Eduardo Saverin, alunos de Harvard nos Estados Unidos, era limitado ao corpo estudantil da universidade e se transformou em instrumento de mobilização. Por meio do compartilhamento de informações, vários movimentos sociais ganharam repercussão, como as manifestações de junho do ano passado e os rolezinhos. Pela rede, circulam cerca de 60 milhões de imagens novas toda semana. Com tanta gente na internet, as agências de propaganda resolveram usar o Facebook para o fortalecimento de campanhas publicitárias. É o caso desta agência aqui, que usa a rede social para a criação de campanhas ou até mesmo a geração de conteúdo, aproximando assim a marca do cliente. No Facebook, a grande vantagem é que a gente não está mais com um megafone falando para o público em geral. Agora o consumidor pode dialogar com a gente. O site de relacionamento também fez sucesso nas telas de cinema. Em 2011, o filme A Rede Social, que conta a história do Facebook, ganhou 3 Oscars. Sinal de que essa ferramenta ainda vai dar o que falar. 22,000. This idea is potentially worth millions of dollars. Millions! Olhando dados do ano passado, final do ano passado, a gente tem mais de 67 milhões de pessoas no Face. Sendo que se a gente pensa em 2011, no início do grande boom, olhando o Brasil, que estava passando por aquela saída de Orkut, muita gente saindo e tal, eram uns 11 milhões. Então, a realidade aí está mostrando que as redes sociais vieram para ficar e está mudando o comportamento do mundo, e aqui no Brasil o comportamento dos jovens, e isso cria uma série de mudanças importantes, inclusive na questão da educação. Professor Lúcio, como é que os professores estão lidando com esse instrumento que deve entrar na sala de aula todo dia, o garoto ficar lá escondidinho no celular? Como é que é isso? É isso mesmo. Os professores até o momento, a grande maioria deles, não são capazes, né, de lidar com a questão das redes sociais, da internet na sala de aula. Existem várias tentativas, alguns professores utilizando na rede social na sala de aula, mas ainda é muito inicial. É um desafio que os professores têm hoje, né? Eu acho que eles têm que passar por uma formação mesmo de professores para a utilização das redes sociais na sala de aula, no processo de aprendizagem, mas ainda estamos num momento muito inicial, ainda é muito lento, né? E não estamos respondendo ainda aos desejos dos jovens, né? O senhor está no Facebook? Eu estou no Facebook, de fato, estou lá todos os dias, utilizo o Facebook na minha aula, também utilizo o Twitter, né? Mas não é só isso, né? A gente tem que pensar maneiras inovadoras, né? Para justamente capturar, né, os jovens, capturar assim, o desejo dos jovens, motivá-los, né? Isso é um pouco difícil. Eles entram lá
para tirar dúvidas com você, não? Entram sim. Eu permito na minha aula que utilizem celulares, tablets, né? O que eu digo a eles é o seguinte: quando eu estiver dando uma palestra e falando e vocês estiverem navegando, naveguem no termo da minha palestra. Hoje o jovem, eu vejo isso porque eu tenho uma filha de 15 anos e ela fica sentada em casa com o celular na mão, com o notebook do lado e com a TV com um filme que ela baixou pela internet. E ela se vira ali com aqueles 3 equipamentos, né? Você acha que uma hora as coisas vão fundir para um só? Não vai precisar ficar essa maluquice? Depende. Se a gente está falando em fundir em termos tecnológicos, pode até ser. Que aí a gente vai ter diversas telas que vão se tornar uma tela só. Por exemplo, o óculos do Google. O Google Glass. O Google Glass, que pode se tornar uma tela única ou algum tipo de visor, uma retina que vai, de repente, isso vai fundir tecnologicamente. Mas a principal mudança ali, talvez, é a capacidade multitarefa, que é a capacidade de trabalhar, lidar com vários enfim, programas, várias atividades e atribuições ao mesmo tempo. E essa tarefa, assim, essa capacidade multitarefa é muito provável que cada vez aumente, cada vez se torne cada vez mais consistente. Parece que os jovens estão saindo um pouco já do Facebook e estão indo para outras redes. Esse processo tem ocorrido, não? Tem ocorrido sim. E tem ocorrido para redes que, enfim, do jeito que a gente conhece hoje, que são as redes sociais, como a gente viu ali do Orkut, um dia migrou para o Facebook, mas tem ocorrido mudanças para as redes que às vezes a gente não conhece, não lida muito bem com isso e que às vezes a gente não acha que é uma rede específica, que é, por exemplo, o caso do WhatsApp, que é o mais recente, que em muitos países já é a rede social mais utilizada. Qual a diferença básica deles? O WhatsApp, ele tem um quesito que ele é do celular. Ele é aquela conectividade direta, então você tem redes pequenas. Eu posso ter um WhatsApp agora com todo mundo aqui, só para falar sobre... A gente poderia ter debatido o programa todo por WhatsApp antes, só a gente aqui, sem estar no universo da rede, com todo mundo podendo acompanhar a gente. Edilberto, e você acha que vai haver mudanças em breve nas redes ou elas vão continuar formatadas dessa maneira? Bom, eu acho que no futuro próximo a gente vai ter uma fusão aí muito parecida com o que a gente tem no Facebook hoje em relação à relatividade, em relação à conectividade, fundindo com a parte do YouTube, que é uma questão de vídeos, de imagens. Eu acredito que no futuro próximo a gente tem uma ligação muito forte em relação a vídeo, a Facebook. O WhatsApp acho que veio realmente para corroborar isso, né? Hoje a gente cria grupos e envia fotos, vídeos, inclusive o WhatsApp agora, né? Depois que alcançou seus 500 milhões de usuários e já é, como disse o Max, a rede mais utilizada em alguns países, e que você consegue, por exemplo, mandar mensagens, gravar mensagens de áudio e a pessoa recebe essa mensagem a posteriori. Eu acredito que essa fusão de áudio, de internet, quando a gente tiver essa questão de limitações de banda supridas, principalmente agora com o advento do 4G, quando ele se tornar mais popular, questões como redes Wi-Fi públicas, vamos colocar de mais alta velocidade, eu acredito que então a gente vai ter a fusão mesmo de imagem, de áudio em rede pública, utilizando a conectividade do Facebook. Mas acho que o modelo do Facebook, acho que ele se consagrou e as outras redes acabam por utilizar, se não a mesma filosofia, com essa questão de retirada ou essa questão de limitação de conteúdo, utilizam a filosofia em relação à conectividade, de procurar amigos, de verificar linhas de tempo. Eu acho que o futuro próximo é esse. Agora, você acha que é bem dividido dentro das redes? Quer dizer, o jovem fica mais com os jovens, os mais velhos ficam com os mais velhos, ou está havendo uma interação? Eu noto que há realmente uma interação maior em relação a você ter os parentes mais antigos agora com os parentes mais novos. Você acaba criando grupos familiares em que você consegue, por exemplo, partilhar festas de aniversário, e aí fica desde a tia um pouco mais velha até a criança lá de 9, 10 anos que começa a brincar e acessar a rede. Por exemplo, a minha filha tem 2 anos e é incrível como ela pega a foto no celular e ela fica maximizando, minimizando já com os dedos da forma que a gente trabalha hoje. Então eu acho que há realmente uma fusão. E as pessoas que ainda não estão, até por uma questão de limitação, de não saberem a tecnologia, pedem para os filhos ou os mais jovens ou até os netos
para ajudar, porque ela quer interagir também, porque se a tia mandou um abraço, a outra tia quer mandar também. Né? Se o professor colocou um post, por que eu não posso colocar também? Então, é isso que o professor Lúcio colocou, realmente é verdade. Há hoje uma necessidade dos professores, né? Eu como professor coloco isso também, há uma necessidade da gente se adequar, há uma necessidade da gente escutar melhor e verificar como é que é esse ambiente, né? Alguns vídeos no YouTube, algumas mensagens no Twitter, isso ainda não é suficiente, mas acredito que a gente caminha para uma fusão. Bom, pode falar. Sobre essa questão da interação, mas é justamente um ponto de equilíbrio delicado. Justamente esse aumento da interação tem feito, em alguns determinados momentos, que os jovens saiam justamente das plataformas onde os pais estão. Onde minha tia está, onde meus tios estão, eu não quero, enfim, mostrar as fotos que eu faço com meus amigos no sábado à noite. Eu prefiro fugir dessa rede que que tá todo mundo, meus professores estão lá. Estão então, me controlando e tal. Tá todo mundo lá, como é que eu faço? Ao mesmo tempo, esse aspecto da interação é justamente o que tem feito algum ponto de equilíbrio, fazer com que jovens saiam do Facebook, que é o que tem, que é o que está, enfim, que estão comentando. Né? Agora, o que eu lembro, professor, acho que meio da nossa geração mais, que quando a gente tinha que mobilizar os estudantes para fazer alguma manifestação, a gente usava o mimeógrafo. Era né? assim, era. Quem não sabe, o mimeógrafo era um aparelho que fazia cópia usando álcool e a com stencil, né? Com stencil. E hoje, reunir as pessoas ficou muito fácil, né? Muito, hoje, não somente para reunir em termos de manifestações, como tem sido feito, mas também para o próprio estudante, o professor lidar com seus estudantes. Ontem, por exemplo, eu tive a reunião com meus estudantes, uma estava em Ribeirão Preto, outra estava em Ceilândia, várias em Brasília. Então, assim, a rede permite que isso se dê. Então, assim, o que os professores não estão sendo capazes ainda, a meu ver, é utilizar melhor esse potencial da rede. Porque a noção assim, de tempo e espaço, ela foi muito modificada com a introdução das novas tecnologias, né? Mas quando você pensa na universidade ainda do passado, as escolas mesmo, é tudo pensado em termos métricos, Eu vou ali na biblioteca, daqui lá são 1000 metros, eu vou depois na sala de aula, fica localizado em tal lugar. No entanto, as redes sociais, elas permitem uma nova forma, a existência da computação ubíqua, que você está em qualquer lugar e pode se comunicar, E essa computação das nuvens, você acessa a biblioteca online em qualquer lugar que você tiver. Você acessa a sala de aula virtual de qualquer lugar. Mas a contradição aí é que, apesar disso, as universidades continuam construindo salas de aula sem repensar o modelo didático, pedagógico, que as novas tecnologias possibilitaram. Max, isso que o Lúcio falou é verdade, Porque você tem essa tecnologia na mão e não está usando. E isso tem irritado muitos jovens estudantes, porque em casa eles vão lá na internet e, quando tem que fazer um trabalho, vão buscando as informações. Ou seja, eu lembro que antigamente a gente procurava nas enciclopédias e hoje eles entram lá e fazem uma viagem mais rápida. Você acha que o que tem que ser modificado nessa área? Eu acho que algumas concepções, concordo com o professor Lúcio, essa concepção do espaço-tempo ainda é muito fixa nesse processo acadêmico, educacional. Eu acho que a internet possibilita reunir pessoas de forma mais fácil, mas não só pessoas, mas ideias. Ideias em um conjunto de valores específicos que a gente, em alguns espaços, a gente não teria condições de compartilhar, mas aí a internet deixa a gente compartilhar valores, ideias, enfim. Amantes de Tchaikovsky, que estão no interior desse país, que não encontra mais nenhuma pessoa que escute Tchaikovsky, Vivaldi, música clássica, ou que escute, enfim, outro tipo de música. Ninguém na cidade ali vai ter, talvez, o gosto. Mas tem ali na internet uma válvula de escape ali, isso pensando em gosto, coisa simples, Mas as próprias ideias, o próprio pensamento ali funciona de uma forma colaborativa. Colaborativa, exato. E aí você vê também que as pessoas no passado que tinham conhecimento faleciam e o conhecimento ia embora com elas, Hoje, com esse sistema todo, ele está garantido, Ele perdura, Perdura. Não só as coisas boas, mas também aquilo que você faz, porventura, num caso, numa rede social, aquilo que você faz de errado também perdura, Exemplo aí, homéricos de, por exemplo, jornalistas ou mesmo pessoas ligadas a outras áreas que são
ou afetados diretamente, de forma ofensiva, e aí depois a pessoa tenta se desculpar ou mesmo acha que aquilo não deveria ser feito, mas aí já é tarde demais, já tirou a pedra, né? Então, existem os dois lados. A questão de perdurar o conhecimento bom, de perdurar a obra boa, de você poder revisitá-la e revê-la até sobre diversos ângulos, e também a questão de você utilizar e, numa impulsividade, você acabar fazendo alguma coisa que não queira, só que aí, numa rede social, isso, ao invés de você replicar para 1 ou 2 pessoas, você vai replicar para milhares de pessoas. E uma vez colocado na rede, é impossível você retirá-la, não é? Hoje é tecnologicamente impossível, humanamente impossível você tentar retirar qualquer mensagem uma vez enviada, né? Não há como. O grau de ramificação que isso é feito, o que isso é espalhado, não permite com que a gente retroaja nesse assunto. Então, assim, além dessa consciência, dessa questão da gente repensar a questão da educação, de trazer para a sala de aula, de trazer para o ambiente de ensino, de trazer para a própria casa da gente a questão da rede social e a usabilidade disso, até como você falou, né? Porque a tecnologia, ela pode, ao mesmo tempo, aproximar, mas ela também, ao mesmo tempo, pode afastar. Às vezes você está na sala da sua casa, a pessoa ao seu lado, a sua esposa está com o Facebook, a sua filha está lá mexendo, brincando com Angry Birds ou vendo questões do Twitter, e você está acessando outra coisa. Os 3 estão no mesmo espaço físico, mas em 3 mundos totalmente distintos. Eu acho que essa questão ela também é um ponto a se rever. E a questão da segurança, que é um ponto também chave aí em relação isso inclusive, é tratado como uma questão de saúde, um vício, né? Nós podemos discutir isso no próximo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em instantes para continuar nosso debate sobre internet e privacidade. Até já. Estamos de volta com o 3-1, que hoje conversa sobre os 10 anos do Facebook e o poder da internet na vida das pessoas. Participam do programa o professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Lúcio Teles, o cientista político da FSB Digital, empresa de assessoria de comunicação e pesquisas digitais, Max Stabile, e o professor da Faculdade de Tecnologia do Senac, Edilberto Magalhães Silva. Bom, uma das questões que vem trazendo problemas nas redes e especificamente no Facebook é a questão da segurança, né? Quer dizer, todo mundo passa a ter acesso a dados das pessoas. Como é que isso tem sido resolvido? Bom, em relação ao Facebook e até em relação às outras redes, o que as empresas como a Google e a própria Facebook, no caso, têm tentado fazer são acrescentar instrumentos de segurança, né? Seja por questões de criptografia, por acesso à criptografia, seja por questões de rastreabilidade, questões de equipamentos. Então, por exemplo, hoje é possível você acessar, como você disse no início do programa, a sua filha acessa o Facebook e, ao mesmo tempo, pode acessar essa informação pelo tablet. Então, assim, no Facebook hoje é possível você saber quais são os dispositivos que estão logados e saber quais foram deles que estão logados. E se você, no caso, não reconheça alguma desses dispositivos, você pode rastrear. Além disso, você pode criar senhas, né, senhas adicionais a partir do momento em que o dispositivo que você está logando pela primeira vez não seja reconhecido. Então, assim, as empresas estão preocupadas com isso até pela questão processual, né? No Brasil, a gente ainda tem essa limitação de estar utilizando parte da legislação penal e parte da legislação civil para aplicar na parte internet. Então, enquanto não há essa aplicação da lei formal e específica, o que as empresas estão tentando se resguardar é criar instrumentos a mais de segurança, que são camadas a mais de segurança, como essas citadas aqui. Tá certo. Bom, o 3-1 fez uma reportagem sobre esse assunto, mostrando aí a questão da segurança nas redes sociais. Vamos assistir. Na opinião do criador do Facebook, Mark Zuckerberg, o mundo fica mais rico quando as pessoas compartilham experiências pela rede e podem curtir juntos coisas como a foto de um lugar ou a dica de um prato de comida. Mas, como a rede funciona graças às informações que os usuários alimentam, há sempre o risco de uma exposição pública, eventualmente indesejável. Este especialista em internet mostra que é fácil, numa rápida pesquisa para um desconhecido, levantar informação pessoal
de quem acesse as redes sociais. Estudou no Marista, depois estudou tá aqui na página dele do Facebook. Tá? No CEUB, ele está trabalhando na Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Para o usuário, as informações descobertas são aquelas que ele, propositadamente, tornou disponível na rede. Eu consigo divulgar o que me é interessante de divulgar. Acho que algumas informações a gente retrai um pouco, né? E não faz tanta divulgação. Mas boa parte das coisas que o professor falou aqui, eu acho que estão de fácil acesso mesmo. O professor alerta que as informações dos usuários podem ir muito além dos dados básicos. Elas podem ser cruzadas com mais de uma rede social, além de dados publicados por órgãos oficiais, como acontece nas listas de aprovados em concursos públicos ou nos cadastros de processos judiciais. Para acessá-las, bastam estar disponíveis. O que eu posso dizer é o seguinte, é um equilíbrio entre a informação que está disponível, ou seja, a oportunidade que aparece, a habilidade de quem está procurando e a motivação, para não dizer o tempo que ele pode investir nesse processo. Então, se você tiver essas três coisas juntas, esses três elementos, dá para levantar muita coisa. Max, você acha que é preocupante essas questões aí da privacidade? Sim, com certeza. Principalmente a falta de traquejo, de amadurecimento nosso nesse mundo novo aí que a gente está vivendo. Às vezes, boa parte desses dados que eles disseram aí e boa parte dos dados, enfim, que a gente pode encontrar numa pessoa, nós colocamos nossas fotos e a gente não tem uma preocupação específica em dizer que essa foto ou determinado conjunto de dados ou informações específicas sobre nossa carreira de trabalho, elas podem ser, enfim, públicas. A gente tem aí uma falta de traquejo, eu diria, uma falta de traquejo para dizer que, olha, isso aqui é público e isso não é público. E sim, são preocupantes. E em um segundo momento, fora o que a gente está deixando público, é aquilo que a gente está deixando para o Facebook. Então, a gente está disponibilizando para ele nossas informações, que aí é também uma outra preocupação. Eles podem estar preocupados com a segurança deles, com relação ao nosso uso, mas a gente tem que estar preocupado com o uso que eles farão das nossas informações. Acho que é o principal hoje, né? A utilização dessas informações que você, a priori, não deixaria que utilizassem e a comercialização dessas informações acerca da sua vida, em que, por exemplo, você pode rastrear tudo que você fez, como foi colocado na reportagem, facilmente. Agora, o Facebook ele tira de tempos em tempos, né, as postagens, né? Existem pesquisas, existem aí, vamos colocar na rádio, dizendo que não se apaga. O que acontece é que não é mostrado. Existe até uma reportagem que foi colocada até por uma revista americana, depois colocada no Washington Post, dizendo que o Google não apaga nada. Você deleta os seus e-mails, você deleta as conversas no Hangout, você deleta as coisas que você colocou no Google+, mas para o Google aquela informação é preciosa e ele não apaga, né? Até em dezembro agora a gente teve uma repercussão em relação à questão da linha de tempo, da navegabilidade dos seus usuários, onde alguns usuários era possível saber onde é que ele estava em 2000, em 2001, 2003. A viagem pelo mundo ele mostrava no mapa. Inclusive as conversas na caixa de mensagem? Inclusive a parte da relação das caixas de mensagens e outra. Hoje, quando a gente tira uma foto, por exemplo, com qualquer celular, um celular mais básico, vamos colocar, aquela foto, a fotografia, ela não carrega só a imagem em si. Ela carrega tags que a gente coloca, que é informação de GPS, informações de coordenadas onde você se encontra. Então, aquela foto, uma vez compartilhada, essa informação ela não some. Então, eu sei que aquela foto ela foi tirada em uma determinada coordenada. Então, eu sei que naquele exato momento, naquela data, você estava, por exemplo, no estado de São Paulo. A outra foto que você tirou, por exemplo, um determinado mês, você estava no Rio Grande do Sul. Então, é possível, mesmo que você ache que não esteja divulgando a sua localidade, por meio de uma fotografia, de uma informação que você olhando a foto a olho nu, você não consegue vê-la, você consegue obter essas informações. Então, eu acho que é tão preocupante quanto você divulgar a informação e achar que ela é pública e você está ciente que ela é,
são informações como você colocou, informações que você coloca, que a priori você acha que não é pública e que está sendo utilizada. Que é o grande mercado hoje das redes sociais, é esse, né? É você saber o comportamento, não das redes sociais, quanto do web commerce, né? Saber o que você vai comprar, qual o seu próximo produto, porque você quer oferecer alguma coisa na rede, né? Acho que todo mundo aqui já notou que quando a gente acessa o Google, principalmente o Gmail, o que você está lendo no seu e-mail, que é particular, vem uma propaganda do lado acerca do assunto que você está lendo no e-mail. Então, logicamente, há uma leitura automática do seu e-mail para saber qual é o assunto que você está tratando, até para que ele possa oferecer uma propaganda muito mais próxima daquilo que você gostaria de receber, para que você consiga clicar, aliás, para que você clique e tenha uma probabilidade de acessar aquilo lá de uma maneira muito mais precisa, vamos colocar assim. Professor, tem também essa questão das empresas, né, que antes de contratar um funcionário pode fazer um levantamento da vida da pessoa, né? Isso também é bem complicado, né? Isso acontece bastante, é comum hoje, não é? De fato, mesmo aqui no Brasil, empresas médias, pequenas, não somente as grandes, fazem isso. Antes de contratar um funcionário, né? Elas vão na internet e fazem a pesquisa. Nos Estados Unidos, tem uma companhia que eu não me lembro o nome agora, mas ela puxa os dados de todas as grandes redes sociais e acumula aquilo. Então, ela é uma companhia que, quando outra companhia quer contratar novos funcionários, vão perguntar a eles, façam a busca pelo funcionário, pelo candidato tal e tal, eles se encontram aquela informação de anos atrás, né? É porque está havendo, assim, com a internet, antes nós tínhamos uma separação muito rígida entre o espaço público e o privado, né? Mas com a internet existe uma invasão do espaço, né? Privado, e a gente não está sabendo muito bem como lidar com isso, né? E nem a questão da intimidade também, né? Que também a internet está invadindo. Então, você vê, por exemplo, o próprio Facebook, né? O termo de compromisso dele, ele diz que a idade mínima é 13 anos. No entanto, você vê crianças lá de 7 anos, 8 anos, né? E, assim, realmente invadiu essa privacidade e a gente, como é um processo irreversível, me parece que lidar com isso, mais do que com leis e, né, só regulamentos, tem também que se pensar assim, em trazer de volta a questão ética. Como é que funciona a ética na era da internet? Eu acho que é uma questão importante, né, para nós educadores, né? Max, essa questão que o professor estava falando aí desse levantamento de informações, de dados e tal, tem levado também a pessoas criarem páginas falsas na internet para ter relações com pessoas que ela não conseguiria se não falsificasse uma identidade e entrasse no Face. Então, aquilo que você falou, eu vou lá, pego a foto de um artista famoso, várias fotos dele, monto uma página e aí as pessoas vão pedir para ser amigas, né, e eu vou poder me relacionar até com gente famosa. Isso também é uma outra questão, né? Isso, e também, de novo, a falta de discernimento dos usuários como um todo, em pensar, olha, quando a gente recebe uma requisição de amizade de alguma pessoa que a gente não conhece, mas, enfim, e essa pessoa tem um histórico que a gente acha, bom, mas será que eu conheço ou não conheço? E a gente vai lá e aceita essa requisição. A gente não sabe quem está do outro lado e está justamente tendo acesso nosso, mas de certa forma é a gente que deveria ter esse discernimento sobre quem é que a gente aceita. Então acaba que a gente tem um processo que aceita todo mundo que está nesse contato virtual, nessa virtualidade ali, e falta um pouco desse discernimento em saber, olha, eu preciso ser mais comedido, preciso ser um pouco mais, né, moderado no quem vai estar em relação comigo nesse mundo virtual. A questão de comprovar se é você mesmo, né? Seria aquela questão do banco, né? Você emite um cheque, hoje é tão incomum você emitir cheque que o banco acaba ligando para você e pergunta assim, olha, eu gostaria de confirmar se foi o senhor mesmo que emitiu o seu cheque, né? Então, eu acho que a gente deveria ter um procedimento mais ou menos parecido com esse da rede, né? Se é a pessoa que está dizendo do outro lado que é você mesmo, então me manda uma mensagem privada e a gente conversa. Então, alguns cuidados devem realmente... Agora, essas redes todas não estão preocupadas com isso? Quer dizer, criar mecanismos que defendam o usuário?
Elas estão. Você não consegue criar hoje um usuário fake, né? Um usuário mentiroso no Facebook, por exemplo, com qualquer nome. Tem que ser um nome que pareça real. Mas mesmo assim, aí você está enfrentando um robô com algumas regras ali. Então o humano sabe como... Não, tem muita gente que usa foto que você vê que não é dela. Exato. Você acha uma foto qualquer no Google e coloca. Coloca uma foto lá de um artista, não sei o que, de cara falou, opa, né? Não é. A Google vem tentando implementar agora, além da questão do próprio e-mail, porque você tem que, para criar uma conta no Google+, você tem que ter associado a um e-mail. E aí você recebe a confirmação desse e-mail e remete a confirmação do e-mail. Só que além disso, agora ela está agregando questões de mensagem SMS, até áudio também. Então você tem que fornecer o seu número de celular. E aí o robô liga para você e você acaba confirmando alguns dados a partir de acionamento de teclas. Então há uma miscigenação também, uma preocupação das redes. Só que do outro lado comercial das redes, também não é tão importante limitar a quantidade de criação dessas páginas e dificultar isso. Então, ao mesmo tempo que as redes ficam preocupadas em ter mecanismos de segurança para, no mais, autenticar e facilitar a questão de não fazer a criação de fakes de maneira tão fácil, ela também não está preocupada em limitar, de fazer com que você tenha dificuldade de criar. Porque a dificuldade de criar páginas é um empecilho em relação à questão do próprio marketing dela. Quais né? são as dicas que você daria, por exemplo, para quem está na rede? Eu acho que um pouco de... A primeira dica aí é o bom senso em discernimento, mas principalmente deles quando você faz uma publicação, ou você envia uma publicação, você tem que entender que essa publicação não é sua mais. Ela é desse sistema proprietário que é uma empresa dona disso. Pronto, né? Você está fazendo uma publicação, você está entregando a sua foto. Olha, senhor Facebook, essa minha foto que eu tirei com a minha família aqui é sua. E eu acho que pensar dessa forma talvez já comece a melhorar. Eles têm direito sobre o texto? Eles têm direito sobre o texto. Pode ser que tenha mudado recentemente, mas até algum tempo sim. Tinha direito sobre a foto, o texto, o material, todo o material que você coloca ali dentro. Inclusive é um problema em alguns casos. Por exemplo, a Rede Globo não utiliza o YouTube. Não utiliza o YouTube por questões, não vou usar aquela ferramenta, desenvolver uma ferramenta própria de procedimento. Eu acho que essa dica e a dica é saber quem é que está na sua rede. A segunda dica é essa. Quem é que está na sua rede? Quem é que está visualizando suas publicações? Todas as minhas publicações são públicas. As redes, elas permitem que você coloque, não é público, isso aqui é privado, e isso aqui, inclusive, é só meu, ou de mais uma outra pessoa, que essa é uma segunda dica importante. E também, assim, tem aquela básica, né? Nunca colocar endereço, telefone, termo de segurança. Agora, tem que se pensar também que o Facebook, o modelo de negócio dele, ele utiliza o próprio usuário como aquele que gera, né, o lucro da empresa, né? Porque ele vende, né? Faz negócio, o nome de vários usuários para grandes empresas, né? Que vão fazer aquele marketing. Então, não é uma situação fácil de ser resolvida, porque o modelo de negócio implica a utilização dos dados do usuário. Tanto é que quando você deleta no Facebook, por exemplo, a tua mensagem, quando você corta a tua conta, né, ela continua lá por um bom tempo, que permite essas companhias puxarem aqueles dados. Então, assim, não existe uma maneira totalmente segura. Na medida que você entra naquela chuva, você vai ficar molhado. Com certeza. E, ao mesmo tempo, essa questão que a gente falou sobre a privacidade dos números e a autenticidade de que aquilo é real é justamente um ponto de conflito ali. Eu não quero que o Google tenha meu telefone, porque ele vai ter meu telefone, o meu número, né, meu número de telefone celular, e ele vai ter o telefone junto com outros e-mails, e a rede toda vai ter todo meu CPF daqui a pouco. Bom, mas espera aí, eu não posso nem ter o acesso anônimo mais aqui, eu não tenho nem esse direito. Então é o ponto de equilíbrio. A gente quer que sejam reais, mas ao mesmo tempo, como é que a gente vai dar todas as nossas informações? Bom, não fazer público aquilo que você não faria não público. Então, bom, vamos por um rápido intervalo e voltamos em instantes com nossa conversa sobre as redes sociais na internet. Até já. O
O 3-1 já está de volta e o tema da nossa conversa de hoje é internet e redes sociais. Qual o reflexo do poder das redes sociais, como o Facebook, na vida das pessoas? Como as redes sociais influenciam a comunicação e outras mídias? Estão aqui conosco o professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Lúcio Teles, o cientista político da FSB Digital, Max Stabile, e o professor da Faculdade de Tecnologia do Senac, Edilberto Magalhães Silva. Bom, o 3-1 fez aí também uma reportagem mostrando que o Facebook e outras redes sociais passaram a ser utilizadas também como um servidor de informação para a imprensa em todo o mundo. Vamos assistir. O funcionamento das redes sociais pela internet ampliou o leque da comunicação social. Além de ser uma mídia que pode trazer texto, som e imagem, as redes sociais igualam emissores e receptores. Diferente do que acontece nos jornais, no rádio, na TV, nas redes sociais, o usuário pode ser ao mesmo tempo leitor, ouvinte, espectador e provedor de informações. Mas será que isso diminui a importância dos jornalistas no fornecimento de notícias para a sociedade? Não é o que pensam os profissionais que trabalham na internet na empresa Brasil de Comunicação, a EBC, gestora da TV Brasil. Para Davi Oliveira, editor da Agência Brasil, o jornalismo nunca vai desaparecer e está articulado já ao mundo virtual. Cada vez mais as redes sociais se alimentam também dos sites de notícia, né? Elas fazem uma outra edição, que é interessante, né? Porque o jornalismo, a experiência do jornalismo por si só, ela é mais interessante porque ela é, de certa maneira, uma edição da realidade, né? Para Ricardo Negrão, superintendente de comunicação multimídia da EBC, as redes sociais são incontornáveis para quem produz notícia e o compartilhamento de informações na internet torna ainda mais importante o trabalho de jornalistas. Antigamente você tinha um número limitado de agentes distribuindo informação. Hoje em dia você conta com toda a sociedade, com internautas podendo utilizar redes sociais para poder subir conteúdos e poder subir informações que antes eram apuradas de uma outra maneira. Acho que esse conceito de amadourização em massa que existe hoje em redes sociais faz com que o jornalista ele tenha muito mais trabalho na apuração dessas informações, mas também um ganho real na qualidade do que é distribuído pelos seus veículos. Bom, além de levantar algumas informações, essas redes sociais são utilizadas também pelos jornalistas para levantar pautas e nomes de pessoas para serem entrevistadas. Então é muito comum você colocar no Face, gente, alguém conhece aí, eu estou precisando de um personagem para uma matéria que eu estou fechando, que seja separado, que não sei o quê. Aí o cara fala, tem um aqui que eu conheço, daí você entra pelo Face, conversa com a pessoa pelo Face, pergunta se ela pode te dar entrevista. Adiciona como amigo. Isso aí é positivo? Vocês acham que isso é legal? Eu acho que sim, aqui até você falou de profissionalismo, a grande rede hoje, o LinkedIn, né, em relação dessas redes profissionais, eu acho que hoje a rede social, ela permite, ela é uma ferramenta para você localizar pessoas afins e com afinidades a partir de um determinado assunto que você quer. Hoje é muito comum nas empresas privadas você buscar primeiramente o profissional no LinkedIn, verificar a questão do perfil dele, a questão da experiência, ele mesmo já coloca alguns links de trabalhos que ele já fez. Então, eu acho que daí para frente a rede social ela vai começar não só, né, ela vai ter mais força em relação a essa questão do que a gente tem hoje com o modelo tradicional, vamos colocar assim, de você ir no boca a boca, de perguntar para os seus contatos, né, a sua rede, o que a gente chama de network, né? O seu network hoje ele é exponencialmente grande, né? Porque uma pessoa conhece 10, a outra conhece mais 10. É uma coisa... Então, assim, é um número gigantesco. Então, assim, para você localizar alguma pessoa na necessidade, é muito rápido, né? Eu lembro que, há algum tempo atrás, a gente estava com um problema técnico muito específico e a gente não conseguia resolver nem com o fornecedor do próprio software. E a gente, assim, entre amigos, falou assim, olha, eu não estou conseguindo achar problema para isso. Eu já ouvi falar que tal colega fez isso, que tal colega tem um colega assim. Pronto, rapidamente, ali em 2 horas, a gente conseguiu um contato e a pessoa passou a informação para a gente. Então, eu acho que de todos os males e que, assim como tudo na vida tem os dois lados, a rede social ela traz esse grande ganho para a gente. Eu tendo a não concordar totalmente.
Eu acho que tem um aspecto positivo que é interessante, que eu acho que a rede ajuda o jornalismo, né, pensando no jornalismo, essa comunicação ali, a se pautar, se ter uma sensibilidade maior sobre coisas que não estão na antena, né, no rádio, né, o que a gente vai colocar, o que a gente vai fazer, o que a população está comentando. Eu acho que esse é um lado positivo. Agora, isso tem feito ao mesmo tempo que os jornalistas não saiam das redações, né? Enfim, decidam não sair lá e vamos lá ver o que está acontecendo, de certa forma. Eu acho que tem um positivo e negativo ali, né? E sair da cadeira, do computador e ir lá ver realmente o que aconteceu. Ter suas fontes. Ter suas próprias fontes e o jornalista, e que foi, de certa forma, isso que levou, enfim, a que dá a credibilidade, que sempre deu credibilidade. O jornalismo, né? Ela complementa, inclusive, também em termos do noticiário, né? Essas fotos de manifestações, né, de eventos, mesmo de acidentes, muitas vezes, cidadão na rua, né? Ele tira fotos, né? Então, de certa forma, ele pode compartilhar, e vários compartilham essas fotos com as redes. Então, assim, eu diria que hoje é impossível se pensar nos grandes canais, né? Globo, CNN e outros, SBT, aqui no TV Brasil, sem ter essa ligação com o cidadão que está lá na rua, naquele momento que acontece algo, né? Então, de repente, uma rede não quer noticiar algo, mas ela se torna tão comum em todas as demais redes sociais. É tão grande, né? Exatamente, que elas são obrigadas a noticiar algo que não teriam feito caso não houvesse essa pressão. O próprio desfecho agora, né, dessa situação que aconteceu, que infelizmente aconteceu com o jornalista Santiago, boas partes das informações utilizadas para se localizar as pessoas que executaram não partiram de informações oficiais, né? Partiram de fotografias de uma rede, de outro, de um colega, tirando aquela questão da imagem da TV russa, muitas informações... Da TV Brasil. Da TV Brasil, né? Da TV Brasil. Muitas informações, tirando essa parte da TV Brasil, vieram de fotografias do manifestante que já participava de outros movimentos, que já foram localizados, que ele tinha participado em outros. Então, eu acho que elas se completam, né? Como você falou, realmente tem os dois lados. Mas... Agora, tem uma coisa também que é interessante, é o seguinte, que a própria mídia entra no Facebook, cria sua página no Facebook, né? Então, assim, que é uma maneira também de falar, olha, estamos aqui com as notícias. A programação vai ser essa. E eu fico pensando, né, nas campanhas eleitorais, Max, como é que isso é utilizado? Bom, o candidato vai atrás também do mesmo jeito do seu eleitor, né? E ele vai criar e se posicionar nas redes da mesma forma. O problema que a gente tem acompanhado ao longo dessas últimas eleições é que os candidatos têm se posicionado como se a internet fosse uma rádio. Ou a rádio que ele sempre falou, a TV que ele chegou ali, sentou e falou, olha, é isso, meu programa é isso, olha como é que eu sou legal, olha como é que eu sou bom, como meu oponente é ruim, etc. Redes sociais, as mídias sociais não estão aí para isso, né? A gente viu, as mídias sociais estão para diálogo. Quantos estão dispostos a dialogar, né, nesse reflexo? Quantos estão dispostos a ouvir o que as pessoas querem? Então, o desafio das campanhas vão ser essas. As campanhas bem-sucedidas foram campanhas que dialogaram, campanhas que ouviram que sua população... Uma mão de via dupla, né? Uma mão de via dupla, exatamente. Você manda a mensagem, mas também acaba tendo que responder as mensagens e agora, críticas... Existe também a pessoa que entra ali, que é contratada para entrar nas discussões e levar o candidato, né? São infiltrações, né? Isso existe também, quer dizer, você contrata pessoas para ficar em do lado várias... B. Do lado B, e aí existe, enfim, isso existe desde tradicional, né? Táticas de guerrilha tradicional, de campanhas, enfim... De postar mentiras, de contar mentira, ou de dizer, de colocar uma pessoa no bar, etc., num restaurante, etc., para falar com um grupo, etc. Mentira, isso existe, enfim, desde o tradicional e provavelmente não vai sumir isso nunca. Isso deve aumentar, você acha? Esse ano, por exemplo, tem uma eleição para o governo, para o Senado, eu acho que não, sinceramente eu acho que não, porque é justamente aquilo que a gente comentava sobre a questão do discernimento do cidadão e do amadurecimento sobre a utilização dessas redes, vai entendendo que
que esse perfil, que essa pessoa é mentirosa, não existe, né? Esse próprio discernimento e com o amadurecimento que a gente tem vivido aí, eu acho que isso não vai aumentar. O que o senhor acha, professor? Eu acho um controversial, porque eu acho que os políticos estão procurando hoje, né, utilização maior, porque grande parte, foi citado hoje, 68 milhões estão no Facebook. E aqui no Brasil foram consultados até, né, consultores americanos que vieram aqui ajudar em várias campanhas aí dos políticos. Eu acho que sem essa ajuda, a possibilidade dele ganhar uma eleição é menor do que aquela quando, né, ele utiliza as redes. Então, assim, a forma de utilização da rede é que eu acho que vai fazer a diferença para o político. Mas eu acho fundamental para eles, né, para o político em geral, o candidato, que ele utilize a rede social para fazer a campanha, né, porque de contrário ficaria um segundo plano. Antigamente era o palanque, né? Depois era veio o rádio, a televisão. Acho que hoje a gente fundamentou realmente a questão das redes sociais, internet, porque você tem 68 milhões, mas são 68 milhões de pessoas que estão antenadas, ligadas ali, né? Muitas vezes diferente de você ter um público muito maior na televisão, mas que só recebe a informação. E aí essa questão de você poder participar, de você poder ter voz, né? De você poder colocar a sua opinião, eu acho que isso, assim, acredito que essa eleição, acho que a gente vai ter mais massa, vamos colocar, em termos potenciais nas redes sociais do que a gente tem na televisão. Inclusive sem tirar a importância da televisão, que ela tem uma pressão e, assim, uma capilaridade gigantesca. Mas acho que em termos de percentual de força, para você mobilizar, eu acho que as redes sociais com certeza vai ser o grande diferencial. Eu acredito que sim. Tem essa coisa da questão do contraditório, né? Quer dizer, de repente surge uma notícia, ela entra na rede e se começa um debate e informações vão chegando, ou seja, a notícia ainda está fresca e já está sendo discutida e aprofundada e as pessoas tirando conclusão. Isso. Esquece um pouco da superficialidade, né? Que a gente vive aí no ambiente de mídias sociais. Então, às vezes, aquela notícia bombástica e tal, denúncias fabricadas e tal, isso acaba também se enfraquecendo na rede. Isso, porque daí tem alguém que, enfim, ao mesmo tempo que isso chegou, alguém para dizer que não é bem isso exatamente está acontecendo. Tem os detratores e os defensores de determinado tema. Agora, a questão comercial dentro funciona? Bom, comercial e de vendas de business, a gente só tem acompanhado um crescimento espantoso, né? Cada vez mais aquela desconfiança em relação à segurança que há alguns anos a gente tinha de colocar o cartão de crédito, de fazer o pagamento, isso tende a cair cada vez mais. Novas gerações vindo, comprando e preferindo às vezes comprar só pela internet. Isso já consolidado em mercados, enfim, desenvolvidos. O nosso mercado, com certeza, ainda tem muito a ganhar com isso, mas eu acredito que, sem sombra de dúvidas, isso sim funciona. Eu acho que a realidade hoje é primeiro você procurar na internet, primeiro verificar os produtos que estão lá, fazer comparativos e, caso você não ache, aí você vai realmente em loja física ou algo assim, né? Pelo menos... É assim, em casa, facilita muito, você não precisa ficar andando de loja em loja. Agora, não tem que pegar estacionamento, não tem que pegar trânsito. Nas redes, as empresas elas têm lá a sua página, daí você tem que curtir para ampliar a visibilidade. Para ganhar uma promoção. Que é um desafio. Que é o mesmo desafio do político, que agora ela não está lá fazendo marketing mais só. Ela está lá dialogando. Então ela tem que ter o serviço de atendimento ao consumidor lá dentro. Também para responder a crítica do usuário que a televisão quebrou. Minha televisão quebrou com 2 dias. E agora? Enfim, aí o desafio dela justamente é esse. As grandes empresas, as maiores empresas, as empresas mais bem-sucedidas estão fazendo isso muito bem. Tem uma coisa boa nisso também, né? Que quando você teve um problema com algum produto e você postou lá na rede, né? Você está denunciando uma empresa, um mau serviço, né? E as empresas estão preocupadas com isso. Estão muito preocupadas. Você não houve aquele caso recente, devem ter visto, da Coca-Cola, né? Que alguém... Do rato da Coca-Cola. Houve uma campanha, uma resposta imediata. Então, assim, algum usuário, se colocar uma reclamação sobre a TIM, sobre a Claro, sobre qualquer companhia, não é? Ela vai ter aquele poder de se expandir. No caso do rato, aí foi uma montagem, né? Foi montagem. Pois mas até descobrir que foi uma montagem... O estrago já tinha sido feito, né? Muitos... É o que a gente vinha falando aqui, né?
Você pode até colocar uma grande informação em letras garrafais na primeira página do jornal e a pessoa só lê aquilo lá. Mas quando ela vai ler a notícia de fato, ela vai ver que aquela letra garrafal, na verdade, é apenas uma parte da notícia. E isso acontece muito na rede. Você acaba replicando e retuitando, né, aquilo que você recebe, sem ler o texto todo. Você acaba lendo só a primeira parte e vai passando aquilo lá. Então, isso tem um efeito gigantesco, isso é viral, né? Viral. Essa questão da reclamação também é um ponto interessante. Hoje, quando a gente vai comprar, por exemplo, em lojas como Amazon, outras lojas de webcommerce, você lê a descrição do produto, mas logo lá abaixo você vai ver a quantidade de estrelas que tem aquele produto. Se tem 5, se tem 1, você vai ver as opiniões. Então, hoje, isso são informações do próprio usuário. Então, isso tem uma fidelidade, isso você tem uma credibilidade muito grande. E quando tem problema, logicamente, as empresas ficam muito preocupadas, né? Porque enquanto uma fala ou duas falam bem, 10, 20 falam mal. Eu acho que esse é o desafio, e aí as empresas têm sempre esse desafio, elas estão sempre à beira de uma crise de imagem e de reputação ali. E o que elas estão entendendo é que para resolver esse problema de crise não é porque elas vão agora mudar essa plataforma, é um processo de construção, é um processo longo ali de relacionamento. Justamente a gente falou de detratores e defensores na rede. Tem gente que gosta de uma marca, tem gente que gosta específica e sempre está lá falando bem da marca específica. Você não constrói isso de um dia para a noite, você constrói isso ao longo do tempo. Quando tem esse processo de crise, você já está preparado, já tem um conjunto de gente para te defender, eu acho que fica mais fácil. Tá certo. Bom, queria agradecer a presença de vocês aqui no 3-1. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Os nossos convidados de hoje que estão aqui discutiram de uma maneira, espero, interessante para você que mexe com as redes sociais. E se você quiser saber mais sobre o nosso tema, o nosso programa, entre no nosso site da TV Brasil. Convido a todos para a próxima quarta-feira com mais um 3-1. Você fica agora com o Repórter Brasil. Uma boa noite.